Pessoal, finalizamos a parede aqui de isopor. Nós finalizamos aqui a parede de pétalas de isopor que estamos aí mostrando para você aqui, ó. Esse é o resultado final. Fizemos aqui a parte de baixo que foi em forma de tijolinho, só que eu não fiz aquelas ranhuras nele, eu deixei ele no estado aqui que imitasse bem o tijolo também, né? Com as imperfeições, ó, você pode observar aqui também, foi uma junta seca, a gente não deixou um espaço tão grande, porque aqui eu tenho uma parede, quer dizer, tinha uma infiltração, corrigi, e aí resolvi fazer dessa forma aí para poder amenizar o problema, e graças a Deus deu certo. Então tá aqui finalizado no Receitas e Dicas do Tio Ronaldo, essa parede de isopor em pétalas, ficou top demais, gostei do resultado. Em breve nós vamos fazer aí mais trabalhos aqui no Faça Você Mesmo, tá? Tem outra parte ali que ainda não finalizei ainda, que é a parte da parede aqui da porta, que aí eu vou finalizar com uma tinta, vou passar mais uma mão aqui, mas aqui praticamente já tá 100% finalizada no Receitas e Dicas do Tio Ronaldo. O resultado ficou bem legal, tem umas dicas aí que durante o vídeo eu vou mostrar para vocês, tá? Então fica aí até o final do vídeo para você conferir como que nós fizemos o passo a passo dessa parede em forma de pétalas, que ficou top demais aqui. Bom, como eu já falei, o resultado ficou muito legal nessa parede, e para começar o passo a passo é assim: você vai precisar aí de uma tampa, essa que eu usei aqui é uma tampa de panela. Vamos precisar aí também de uma folha, tá? Tipo assim, um cartaz, se você tiver aí, ou você pode colocar em duas folhas de sulfite, uma do lado da outra, e colar. Mas eu preferi fazer dessa forma aqui. Se tiver papelão, melhor ainda. Então, para isso nós vamos fazer aqui pequeno molde. Vamos fazer aqui pequeno molde para a gente já ter uma noção de como que vai ficar. Essa aqui é uma tampa de uma panela, ela tem aí em torno de 30 centímetros, 30, 33 centímetros mais ou menos. E agora a gente vai fazer o que? Nós vamos recortar ela, ó, já recortei para adiantar aqui o vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça aí, hein? Faça a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe aí minhas receitas. É novo por aqui, não se esqueça aí, não se esqueça, deixa aí o like nas minhas receitas e compartilha aí. Vamos dobrar aqui ao meio para a gente saber certinho qual lado que vai ser, né? Nós vamos dobrar no meio certinho, juntando, e depois de um lado, olha gente, e do outro. Aí a gente vai conseguir nessa parte aí já fazer a primeira pétala. Você não vai precisar de mais nenhuma, é só uma só para você aí, para facilitar mais ainda quando você for colocar aí no isopor. Olha lá, eu já cortei ali, ó, para você ter uma ideia. Depois que a gente risca, você pode riscar as quatro. Olha lá, eu recortei e risquei aqui. Como que a gente vai fazer esse risco? É muito simples. Com a mesma, tá? A tampa ali que a gente fez a marcação, ó, vou mostrar para você, ó, que ela tá marcada aqui a mesma coisa naquela folha lá, ó. Então a gente vai pegar o que? Nós vamos pegar aquela tampa, isso que nós usamos aqui, ó, e nós vamos colocar aqui, ó, de um lado você coloca, marca, e ele tem que aparecer do outro, e aí nós vamos passar desse lado, ó. Vou mostrar de novo para você, ó. Coloca aqui e passa o lápis ou a caneta, e depois você vem com a tesoura e simplesmente você vai cortar aqui, tá? E aí ela vai sair dessa forma aqui. Dessa forma nós vamos colocar o que? No papelão, nós vamos transferir ela no papelão para ficar mais fácil para você colocar aí no isopor, tá? Receitas e Dicas do Tio Ronaldo hoje tem essa maravilha que é uma parede de isopor de pétalas, ó, saiu aqui já no isopor, no papelão, e nós vamos colocar aqui, ó, vai ficar esse desenho igual você acompanhou aí no comecinho do vídeo. Esse vídeo aí é muito legal, muita gente já fez essa parede, já fiz a de tijolinho que você tem aqui, vou deixar o link para você aqui da parede de isopor que eu fiz de tijolinho. Fiz duas paredes, uma com textura marrom e a outra com textura branca. Então nós vamos transferir aqui para uma folha de isopor de 1 metro por 1 metro por meio centímetro, ou seja, por 50 centímetros. Ela tem 1 por 50, e com um estilete, tem que ser um estilete bem afiado, tá gente? Para você fazer esse corte aqui, para você não esfarelar aí o
isopor. Essa placa aí ela tem apenas 1 centímetro, que é o ideal para você fazer. Se você tiver de 2 centímetros, beleza, vai ficar um pouco mais grossa aí a sua pétala e vai um pouquinho mais de tinta, massa, essas coisas todas. Então, ó, com auxílio do isopor, você pode passar um pouquinho mais. É que só deu só uma dificuldade porque eu fiquei com medo de cortar muito, mas não, fica perfeito, ó, fica dessa forma. E agora a gente vai transferir, sabe aquele molde que nós fizemos redondinho lá? Então, você vai pegar aquele molde que você dobrou e você vai colocar aqui na parede. De que forma, Ronaldo? Vou fazer assim, ó, fiz uma marcação lá em cima para mim ter uma ideia, tá? E nós vamos pegar aqui um lápis, melhor um lápis, tá, gente? Porque se você riscar errado, é mais fácil para você tirar aí do que se for com a caneta. Então, ó, riscou aqui desse lado, passou do outro e muito fácil para você fazer a marcação. Isso aqui vai ser um guia pra gente, tá? Depois disso, olha lá, eu já coloquei umas para você ter uma ideia. Então a gente passa a massa PVA ou a massa acrílica que você tiver aí. Essa aqui é uma parede externa, então eu usei na parte de baixo a massa acrílica, porque aí ela vai água. E aí você vai só colando, ó, fazendo o desenho certinho, que você já tem uma marcação. Olha só, gente, que maravilha que fica. Essa é a primeira parte que nós estamos colocando já na parede. Agora, tá vendo essa imperfeição aqui? É onde que tinha uma infiltração. Eu passei diversos produtos ali, resolvi entre aspas, mas ainda fica descascando ali. Essa coisa é de fora para dentro, né? Não é lá de dentro para fora. Então é um problema que teve aí na construção da casa. O reboco estava com um tipo assim, um fungo, e a gente fez diversos tratamentos. Veio o pedreiro aqui e falou: cara, sem chance, vamos colocar um piso aí por cima que você resolve o problema. Mas eu não, preferi fazer de isopor, porque aí eu fazendo de junta seca, ele não vai ter o problema aí. Então por isso que eu não fiz as pétalas até embaixo, viu, gente? Eu preferi fazer dessa forma. Mas se você tiver uma parede legal aí na sua casa e tiver sem imperfeição nenhuma, uma paredinha reta, não tem massa arrebentando, essas coisas, você pode fazer dessa forma aí, ó, que tampa legal todinha ela. Agora eu preferi fazer dessa forma, porque senão as pétalas, o meio ia ficar descascando ali, porque não tem jeito mesmo. Então eu não queria gastar, resolvi fazer isso aí. Gastei o que? 10 placas somente para fazer toda essa estrutura aí, viu? Gastei aqui na minha cidade em torno de R$ 2,50, R$ 2,20, de R$ 2,20 a R$ 2,50 o isopor de 1 metro por 50 centímetros. E fica esse resultado aí, ó, sensacional, ó. Já colocamos todos aqui. Agora nós entramos para mais uma etapa do que? Nós vamos passar aí uma massa que é a PVA acrílica, ou melhor dizendo, acrílica. Nós vamos passar aqui para quê? Para ter uma durabilidade muito maior. Como é uma parede externa, ela está aqui na minha frente aqui, então o que acontece? Pode bater água e tal, quando a gente vai lavar a calçada, aquela coisa toda. Então eu fiz a aplicação, ó, essa parte não apliquei, a parte de baixo eu apliquei. Agora nós vamos passar nas pétalas. Essa daí que é a partezinha mais chata para você fazer. Por que chata? Porque você tem que passar em todas elas. Como eu falei, deu um probleminha porque eu vi vários vídeos, ó, você tem que passar de um lado e do outro. Então o melhor é você fazer quando as pétalas não estão lá. Então eu preferi fazer dessa forma. No fim deu mais trabalho. Você tem que passar, e se tiver um excesso você tem que lixar e aquela coisa toda, mas fica sensacional porque esconde todas as imperfeições. O que a gente está fazendo aqui agora? Nós estamos passando aí a textura. Eu preferi passar a textura na parte de baixo. Na parte de cima eu fiz com tinta normal mesmo, que é uma tinta lavável, uma tinta acrílica lavável. Passei também na parte de baixo ali, porque eu tenho uma cachorra que volta e meia, ela sempre está ali se esfregando aí nessa parede, e ela fica dessa forma aí, ó, com um aspecto de textura mesmo, de tijolinho assim, de demolição, aquela coisa toda. Tem papel de parede que é idêntico a isso aí, ó, fica, ó, sensacional. Então nós ficamos aí, passamos aí a aplicação da textura. Na parte de cima aqui nós não passamos a textura, tá, gente? Só passamos a tinta, que é essa tinta que eu falei para você, lavável, e as imperfeições, ó, dá para você ver aqui, ó, correto? Bom, você já sabe que a gente está trabalhando com isopor. Isopor, ele tem umas pequenas imperfeições. Se você passar a massa, gente, isso aqui sai tudo, entendeu? Só que assim, a maneira que eu fiz aqui, assisti vários vídeos e acabei
observando uns e vendo o erro de outros, para que a gente não pudesse errar no que a gente está fazendo. Mas infelizmente ninguém é perfeito, né? Eu acabei não fazendo da maneira que eu vi num vídeo, que era passar pétala por pétala do lado desse daqui e nessas laterais também aqui. Eu comecei a fazer, mas eu vi que ia levar muito tempo, então eu achei melhor fazer dessa maneira aqui, que é passar a massa conforme a gente já mostrou para você. Mas não dá certo porque o isopor, igual eu falei para você, é imperfeito, então com a massa ele ia esconder essa parte aqui. Já não escondeu tanto, ó, tem umas partes aqui que eu consegui esconder passando a massa todinha por aqui, mas era muito trabalhoso. Então a gente resolveu fazer dessa forma aí, para você ter uma ideia. Então a parede praticamente ficou top, eu gostei do resultado, tá? Ainda tem algumas rebarbas aqui que eu preciso tirar, corrigir, né? Mas isso aqui é com o tempo. A gente já vai fazendo isso aqui, mas o trabalho em si é esse aqui, ó. Ali a parte que tá os fios ali é a parte que tem o som, né? E a gente vai passar isso aqui por cima agora e vamos esconder aquele buraquinho ali que ficou a parte do som. Mas praticamente é isso. A tinta que eu usei aqui foi uma tinta lavável, que você pode lavar ela aqui, não tem problema nenhum, porque a minha cachorra, geralmente a Mina, ela sempre fica naquele cantinho ali, ó. Então suja ali, então eu preferi passar essa tinta aqui, que ela é lavável, a mesma ali de cima, e eu acredito que não vai dar esse tipo de problema ali, vai ser mais fácil para a gente limpar quando ela encostar ali. Então esse é o resultado do Receitas e Dicas do Tio Ronaldo, parede de pétalas. Aqui ela teria que ser outra cor. Se você fizer da maneira que eu falei ali, colocando pétala por pétala, passando primeiro a massa sem fixar ela aqui, tranquilo, vai ficar legal, porque aí você vai poder só colocar a tinta aqui. A tinta já tá, suponhamos que seja uma parede que ela é um branco gelo, que ela é um pouquinho mais escura, uma parede cinza, e você quer fazer com essas pétalas aqui, passando massa PVA e passando a tinta. Então você teria que fazer primeiro a marcação, depois o corte, aí na separação desse corte, dessas pétalas, você passaria a massa, daria uma pequena lixada e depois pintaria. Aí sim você vem com essa pétala e você faz o trabalho aqui, porque você vai colar da forma que nós mostramos ali, passando a massa PVA aqui e a massa PVA aqui, ou espalhando ela e colocando para ela não vazar. E aí você tem um efeito legal, porque aqui ficaria da cor que você ia pintar, branco, ou suponhamos aí um amarelo, e aqui uma outra parte branca, ou branco gelo, ou uma cor. Então seria um efeito bem legal. Mas pelo resultado ficou legal, viu? Ficou legal ter pintado toda de branco. Essa é a dica de hoje do Receitas e Dicas do Tio Ronaldo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.